Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 2. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. A descendência de Judá. Versículo 3. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes 3 filhos lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa, ele, com letra maiúscula, ele, o matou. E por causa da sua conduta perversa, ele o matou. Versículo 4. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Versículo 6. E os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carme foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel. Eu vou ler novamente. O filho de Carme foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. Versículo 8. E o filho de Etã foi Azarias. Os filhos que nasceram de Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Versículo 10. Na outra versão, está da seguinte forma: os filhos de Esrom que lhe nasceram, Jerameel e Irão e Quelubai. E na King James atualizada, os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão, eu tinha dito Calebe, eu não tinha lido o Quelubai aqui. E Quelubai, Calebe. Continuando, versículo 10. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmá, Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, o segundo filho de Abinadab. O terceiro chamou-se Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. Versículo 16. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Asael. Versículo 17. Abigail deu à luz a Massa, filho do ismaelita Jeter. E
Caleb ben Etzron, Caleb, filho de Esrom, teve com sua esposa Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Geser, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Caleb tomou por esposa a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezabel. Versículo 21. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, Aba, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Versículo 23. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair, as fazendas Jair, bem como Kenate e suas aldeias ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Versículo 24. E depois da morte de Esrom, em Caleb Efratá, Caleb de Efrata, a mulher de Esrom, Abia, deu à luz um filho chamado Assur, que foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jarameel, o filho primogênito de Esrom, Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Versículo 26. Jerameel teve outra esposa, chamada Atara, que foi a mãe de Onã, chamada Átara, que foi mãe de Onã. Versículo 27. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abissur. Versículo 29. O nome da esposa de Abissur era Abiail, que lhe deu 2 filhos, Abã e Molide. Versículo 30. E os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Selede morreu sem ter filhos. Versículo 31. O filho de Apaim foi Issi, pai de Sessã, que foi pai de Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter também morreu sem ter filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Versículo 34. Sessã não teve filhos, apenas filhas. Entretanto, tinha Sessã um escravo egípcio, cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sessã uma de suas filhas por esposa a Jara, seu servo, e esta deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Afilau, Efilau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, versículo 39. Azarias gerou Eles, Eles gerou Eleassa, Eleassa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias,
e Jecamias gerou Elissama. Versículo 42. Estes foram, pois, os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zife, e seu filho Marressa, pai de Hebron. Versículo 43. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-Tsur, Bet-Zur. Versículo 46. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã e a Moça, e também a Gazes. Arã deu origem à cidade de Gazes. Versículo 47. E foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efa e Saafe. Versículo 48. A concubina de Calebe, Maaca, deu à luz 2 filhos, Seber e Tiraná. Versículo 49. E Maaca ainda teve Saafe, que se tornou pai e líder da cidade de Madimana, e Seva, que foi pai e líder de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Versículo 50. Estes foram os descendentes de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrate. Sobal, pai e fundador de Kiriate Jearim. Salma, pai e fundador de Belém, e Arefe, pai e fundador de Bet-Gader. Versículo 52. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriate Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas. Versículo 53. E os clãs de Kiriate Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém e de Bet-Atrote, Bet-Yaove, Atarote, Bet-Joabe. Os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoritas, versículo 55, e os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa de Bet-Revav, clã de Recabe. Observemos aqui o que diz a Bíblia King James Fiel, o comentarista. O cronista relaciona inicialmente os filhos de Jacó, entre parênteses, Israel, por ordem de nascimento. Judá tornou-se o mais proeminente, embora o mais velho em termos cronológicos fosse Rúben, que perdeu o privilégio do primogênito. Como primeiro filho da esposa favorita de Jacó, José podia ter levado a honra como a tribo do primogênito, mas seus descendentes estavam divididos
entre as tribos de Efraim e Manassés. No versículo 3, vemos a graça de Deus em ação ao escolher ele a linha que levaria aos reis e finalmente ao Messias. Todos os 3 primeiros filhos de Judá tiveram uma mãe cananeia. No versículo 4, depois que os 2 primeiros filhos de Judá foram mortos, ele teve mais 2 filhos com a sua nora Tamar, outra mulher cananeia, que tinha se disfarçado de prostituta. Gênesis 38. Esses foram Pérez e Zerá. No versículo 5, Pérez continua a linha principal por meio de Esrom. A linha de Amul é a alternativa secundária. No versículo 6, os filhos de Zerá constituem outra alternativa. Isso não significa que eles não tivessem importância. Eles podem ser os homens sábios de 1 Reis 4:31 e os músicos nos títulos dos Salmos 88 e 89, exceto que eles não eram ancestrais da linhagem dos reis. Nos versículos 10 ao 12, a linha da descendência de Rão liga através de Boaz a Jessé, o pai de Davi. Dos versículos 13 ao 17, essa passagem nos fornece os nomes dos seus irmãos mais velhos de Davi e suas 2 irmãs, um tanto mais velhas, Zeruia e Abigail. Dos versículos 42 ao 55, já tivemos uma lista dos descendentes de Calebe, entre parênteses, Quelubai, filho de Pérez. Desta vez, os descendentes mencionados não são pessoas individuais, mas populações de cidades que podiam traçar sua origem a ele de maneira direta e indireta.